Declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 14 de 2021 do senhor Dr. Leonardo Iudes, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para estabelecer o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias, a aposentadoria especial e exclusiva e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. Ata. Encontre-se à disposição na página da comissão na internet a ata da 3ª reunião realizada no dia 8 de julho de 2025. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123/2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação a ata, os deputados e as deputadas que a aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a ata. Expediente. Informa que a sinopse do expediente recebida encontra-se à disposição na página da comissão na internet. A ordem do dia de hoje está dividida em duas partes: a audiência pública e a deliberação de requerimentos. Audiência pública, daremos início agora à 2ª audiência pública da comissão. Esclareço que essa audiência cumpre decisão do colegiado em entendimento aos requerimentos número 5 e número 6 de 2023, de autoria do relator, deputado Antônio Brito, que se encontra aqui ao nosso lado. Convidados, eu chamo para já os 3 convidados, pedindo para que eles tomem assento aqui à mesa. Primeira, Cláudia Fernanda Item, coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal, BRPPS, SRPC do Ministério da Previdência Social. Também chamo à mesa Pedro Ivo Ferreira de Souza Júnior, subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal, SUPEF, do Ministério da Fazenda, e Elane Alves, advogada e assessora jurídica do Fórum Nacional das advogada, vou ler de novo, né? Advogada e assessora jurídica do Fórum Nacional das Representações dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, FENARAS. Então está aqui a já sentada aqui ao nosso lado. E vejo que ela efusivamente foi ovacionada nesse recinto, e certamente o será em qualquer espaço que ela ocupar, que ela é uma batalhadora de há muitos anos, e eu a acompanho o trabalho dela em todo, não só aqui, mas em todo o país. Regras da audiência pública. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. O tempo concedido aos convidados será de até 15 minutos. Até 15 minutos. O relator será o primeiro a usar da palavra para interpelações. Cada deputado inscrito pelo aplicativo terá 3 minutos para interpelações. Passa a palavra agora por 15 minutos à senhora Cláudia. O deputado relator quer só como autor da audiência. Como autor da audiência, ele quer fazer uma fala inicial. Então passo a ele a fala inicial. Bom, obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Eu queria pedir para dar uma fala inicial como autor do requerimento. Conseguiu? Como autor do requerimento, não como relator inicialmente, para explicar qual é o conceito dessas audiências que nós estamos trazendo aqui. Agradecer muitíssimo ao Geraldo Rezende, a quem peço uma efusiva salva de palmas.
o Geraldo e eu sempre tivemos e vamos ter, com fé em Deus, uma atuação muito conjunta na área da saúde. Aqui nesta casa, quando eu presidia a Comissão de Seguridade Social e Família, o Geraldo sempre foi um grande parceiro, foi secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul, é uma pessoa experiente, enfim, de ter um vasto momento nessa nossa carreira de serviço prestado à saúde e assistência social do Brasil. E é muito importante nessa audiência, especificamente, ser presidida pelo Geraldo. Por que isso? Porque o motivo desta audiência, do requerimento, tanto do Ministério da Saúde, quanto do Ministério da Previdência e Fazenda e Orçamento, é que nós tenhamos a capacidade de formar consensos. Esta é a ideia da audiência de hoje. Não é pensar o que pensa a FENARAS, que aqui representa a CONAX, e a FENASSE, e a CUT, ou pensa o Ministério da Fazenda, ou pensa o Ministério da Previdência. É que a gente saia desta audiência de hoje com o que nos une, independente do que nos diverge. Isso a gente vai discutir depois. Agora, se a gente conseguir sair daqui com pontos que nos unem, já é um passo muito importante, como fizemos e conseguimos captar no Ministério da Saúde, que é evidente, por se tratar de um ministério da área da assistência, ele tem muito mais ponto que une ao entendimento de uma categoria dos agentes comunitários de saúde de endemia que atua exclusivamente no SUS e no Brasil, do que os ministérios da área econômica. Então é natural que tanto o Pedro Ivo quanto a Cláudia, que são técnicos experimentados, a quem quero de pronto, que telefonei, agradecer ao ministro Haddad, muito importante, a posição do governo federal e do ministro Haddad, e ter designado um representante. Wagner, muito obrigado. Seu nome agradeço ao ministro Haddad e ao Dario, por ter designado, o governo colocou um técnico aqui, isso já é um sinal de que o governo não só quer dialogar, como quer ajudar a categoria a encontrar uma saída. Como também falei pessoalmente por telefone com o ministro Voney, a quem é um amigo querido e um amigo da categoria, de que era importante uma técnica de primeira linha, que é a doutora Cláudia, como é o Pedro Ivo, também vim aqui presencialmente para dialogar, para que a gente pudesse, com a doutora Elane, que você já conhece, que tem essa capacidade de, em 15 minutos, cada um, buscar consenso. Então eu queria só brevemente dar essa posição, entendeu, Geraldo? Para dizer qual o motivo da reunião de hoje. A gente está trabalhando muito, a PEC 14 já é uma realidade, porque a comissão especial nessa casa já é uma realidade. Foi um passo muito importante e saúdo todos em nome da Valda, porque foi realmente uma luta muito importante de Luiz Cláudio, da Valda, da Hilda, de todo o Sandro, de todos. Aqui a gente não tem esse negócio, não, é todo mundo junto, para que a gente pudesse chegar até agora. Nós já temos as 10 sessões. Já poderíamos apresentar até o relatório, mas evidente que ainda vamos ouvir o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência, vamos aos ministros, vamos aos estados, então tudo isso é muito importante. Queria dar só esse tom para meu caro Geraldo dizer que, sob sua presidência, esta reunião será histórica. Tenho certeza disso e passo a palavra como autor. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar a primeira apresentação, Cláudia Fernanda Item, que terá até 15 minutos. Mas também gostaria de pedir aqui uma salva de palma calorosa à deputada Sâmia. E ao deputado do Pará, Keniston. Tá bom. Porque hoje, se vocês não sabem, foi deliberado que nós iríamos todos votar pelo Inforeg. Poderíamos estar nos nossos estados, fazendo, lógico, o nosso trabalho. Mas nós fizemos questão para prestigiar essa valorosa categoria, essas valorosas categorias, de estarmos presentes aqui hoje para dar seguimento ao trabalho dessa empresa. Você vê que eles só não pediam a valorosa salva de palmas para mim, não é? Tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero uma saudação calorosa, maior do que vocês deram para a Elaine, para o meu amigo deputado Antônio Brito.
Tá bom. Tá me parecendo a torcida do meu Corinthians, do Flamengo e do Atlético Mineiro juntos. Então tá bom. Pessoal, agora vamos ao trabalho. Já fizemos as brincadeiras aqui. Vamos ao nosso trabalho. Passo a Cláudia Fernanda Item. Você está gostando desse vídeo? Lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal do Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil, para receber notícias de sua categoria todos os dias. A sua fala terá até 15 minutos. Bom dia. Bom dia! Eu já começo pedindo que não nos vai, hein? Bom dia, deputado Antônio Brito, Geraldo Rezende, Elaine, Pedro e a todos que estão participando dessa audiência pública aqui presencialmente ou os que nos acompanham também de forma remota. Sou Cláudia Fernanda Item, estou na Coordenação Geral de Normatização e Acompanhamento Legal do Departamento dos Regimes Próprios e Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Fomos convidados para estarmos presentes no dia de hoje aqui com vocês, para participar de mais um debate, né, sobre esse tema. Alguns de vocês, eu lembro, né, já os conheço de algumas reuniões, inclusive a Elaine também esteve conosco lá no departamento. E destaco, né, que a nossa manifestação no dia de hoje, ela se atém à questão técnica, né? Técnica previdenciária, o que tem impacto nos regimes próprios de previdência social dos municípios e dos estados, né? Estamos falando aí de um alcance de aproximadamente 40% dos municípios do país que têm regimes próprios de previdência social, todos os estados, todas as capitais. Então, a nossa manifestação é com base técnica e com base na legislação hoje vigente, né? Destacando, né, como sempre falamos, o reconhecimento desta categoria tão importante para a saúde pública, né, para a saúde do nosso país. Destacamos aqui alguns pontos do projeto, né, da PEC 14 de 2021. E eu vou citar, né, uns fundamentos e algumas manifestações de alguns dispositivos que o projeto traz. Acerca do parágrafo 4º do artigo 198, ele vem propor uma alteração, né, e ele se refere a uma matéria de natureza funcional, mas que tem reflexos diretos nos regimes próprios de previdência social. Vejam que a proposta de alteração do parágrafo 4º, ele inclui, de forma expressa, o caráter de provimento efetivo do ingresso dos profissionais, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E, atualmente, o ingresso desses profissionais, eles se dão, ora por concurso, por empregos públicos, né? E alguns cargos efetivos também. Só que isso fica a cargo da lei de cada ente federativo. E também cabe lembrar um recente julgamento, né, do STF, que é o julgamento da ADI 2135, que foi no sentido de que o regime jurídico único não é mais obrigatório, cabendo a cada ente a opção pelo regime jurídico que ele optar por cada cargo. Então, entendemos, né, esse ponto em relação a essa proposta de alteração ao parágrafo 4º, que ele traz como essa obrigatoriedade do ingresso de cargo efetivo, sendo que o próprio STF, numa ADI, já disse que pode ser tanto cargo efetivo, né, o regime, tanto não sendo cargo efetivo, né, cabe a cada ente federativo assim escolher. E aí destaco novamente, são 2.138 entes federativos com regimes próprios vigentes no Brasil. Né, são todos os estados, capitais e aproximadamente 40% dos municípios.
Um outro ponto, né, um outro dispositivo que se refere ao parágrafo 5º, também do artigo 198, que envolve daí diretamente a matéria previdenciária, né, prevendo a aposentadoria e a pensão por morte. O parágrafo 5º vigente, ele está disciplinado na Lei 11.350, né, essa lei de 2006, que trata do regime jurídico dos profissionais, agentes comunitários e agentes de combate a endemias. Nós já fizemos uma manifestação lá, já deve estar instruído ao processo, né, através de um parecer, o parecer 47 de 2023, e a manifestação foi no sentido de que a inclusão das regras de aposentadoria e pensão, né, nesse parágrafo 5º, pode dar o entendimento de que são excluídos a esses profissionais as normas constitucionais previdenciárias do artigo 40. Porque ele traz essa previsão de aposentadoria e pensão para o parágrafo 5º do artigo 198, e aí dá essa interpretação, pode-se dar essa interpretação de que aquelas regras já previstas lá no artigo 40 não alcançariam esses profissionais. E a aposentadoria especial dos agentes comunitários, agentes de combate à endemia, na forma proposta, ao que parece, cria-se um microsistema previdenciário, como se ele ficasse isolado das demais regras que hoje existem, né, dos demais segurados, inclusive afastando as diretrizes das últimas emendas constitucionais, incluindo a emenda constitucional 103, e, ao nosso entender, também poderia ser uma ofensa, né, à isonomia das demais aposentadorias dos próprios profissionais da saúde, que são tratados na Lei 14.536, né, que esta lei, inclusive, considerou os agentes comunitários de saúde, agente de combate à endemia, como profissionais da saúde. Então, no que se refere a regras de aposentadoria e pensão, como se criaria-se um microsistema, e aí também não mantém-se, né, essa isonomia com os demais profissionais da saúde. Um outro ponto, dispositivo do parágrafo 5º-C, que ele visa conceder aposentadoria especial, né, aos profissionais, agentes comunitários e agentes de combate à endemia. Alguns pontos, né, merece destaque. Então, a aposentadoria especial com 25 anos do exercício das funções do cargo, e ele alcança também, pela proposta, atividades de supervisão e representação, né? Quem está afastado no exercício de mandato, então mantém essa garantia de uma aposentadoria especial, mesmo que tivesse afastado das funções. A regra de cálculo e reajuste, também ele garante uma integralidade e paridade. E aqui, reforço, não estamos considerando se é o justo ou não é justo, né? O ideal é que todos tivessem uma aposentadoria bem concedida. A questão é que a integralidade e paridade, ela não existe mais, né, desde a emenda constitucional 41 de 2003, né? Então, foi essa emenda constitucional que passou a prever o cálculo dos proventos pela média, e não mais pela integralidade e paridade. E também notamos no projeto uma ausência de uma idade mínima. Então, considera-se 25 anos, né, de exercício nas funções, mas não prevê nenhuma idade mínima. Então, a integralidade e paridade, como falado, deixou de ser uma regra geral, desde a emenda 41, né, apenas se admite essas regras numa eventual atingimento do cumprimento de uma regra de transição. A emenda constitucional, a 103, né, a última de 2019, ela desconstitucionalizou a maior parte das regras de benefício, né, o que antes estavam todas as regras de benefício previstas na Constituição.
a emenda constitucional, diferentemente de outras reformas da Previdência, ela desconstitucionalizou essas regras e deu autonomia para os entes federativos, com regimes próprios, procederem à sua reforma local, procederem à revisão do plano de benefícios. Então, trazendo o dispositivo, né, com uma regra e obrigando a todos o cumprimento, ao nosso entendimento está em desacordo com o que prevê atualmente a emenda constitucional 103. A aposentadoria com critérios e requisitos diferenciados dos servidores também é uma previsão lá do artigo 40, né, juntamente com as regras comuns. E os parágrafos 4A, B e C do artigo 40 prevêem hipóteses de diferenciação de requisitos, mas apenas da idade e tempo de contribuição. Então, esses parágrafos, eles autorizam critérios diferenciados de aposentadoria para aquelas categorias que estão ali previstas, que é o rol taxativo, que nós mencionamos, mas apenas de idade e tempo de contribuição. A Constituição, ao nosso entendimento, não autoriza regra diferenciada para cálculo e reajuste. A proposta também deseja, né, constitucionalizar, então, requisitos para os agentes e recria uma aposentadoria especial por categoria, né, quando ela prevê que todos vão ter o direito, mesmo quem não está no exercício das funções, o que é vedado a aposentadoria por categoria, e também ela recria a integralidade e paridade, sem diferenciação de data de ingresso, né, integralidade e paridade esta que deixou de existir com a emenda 41 de 2023, exceto para outras regras de transição em que o servidor atinge os requisitos. Finalizando, as funções, né, dos agentes que possuem exposição inerentes precisam ser disciplinadas, né, ainda não foi, embora o parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição Federal presuma a exposição ocupacional a agentes prejudiciais à saúde, quando se reporta aos riscos inerentes às funções desempenhadas, é necessária a regulamentação da aposentadoria especial para discriminar as atividades nas quais haverá o risco inerente à saúde do trabalhador. Entendemos, por fim, que não é possível fazer uma regra com alcance irrestrito, né? Vejam que esta regra está alcançando, inclusive, quem não está no exercício da função de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. Né, quando ele alcança, né, a proposta alcança, inclusive, quem está afastado dessas funções e no exercício de atividades extras. E também não podemos, né, deixar de citar que regras de aposentadoria com condições de menor tempo ou precoces, né, nesse caso uma proposta não traz uma idade mínima prevista, ela vai em desacordo com o próprio princípio do equilíbrio financeiro e atuarial que está previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Além do que, tratar, né, na forma proposta, né, em emenda constitucional, você tira a autonomia e a competência legislativa que os entes federativos que têm regime próprio no país receberam com a promulgação da última reforma da Previdência, da emenda 103. Então, essas são as considerações iniciais, mas, deputados, né, e todos que estão nos acompanhando aqui, nós destacamos e reforçamos o que falado no início, reconhecemos o trabalho de vocês, dos profissionais, trabalho tão importante para a saúde pública, mas essas são as considerações acerca dos impactos funcionais e previdenciários para o sistema previdenciário como um todo, geral, e dos regimes próprios, né, dos entes federativos do Brasil. Muito obrigada. Obrigado,
Cláudia Fernanda Item, chamo imediatamente ao senhor Pedro Ivo Ferreira de Souza Júnior, que é subsecretário de Planejamento Estratégico de Política Fiscal, SUPEF, do Ministério da Fazenda, que tem até 15 minutos. Também antes do início da sua fala, eu queria aqui cumprimentar o deputado Jorge Sola, PT Bahia, que também peço uma salva de palmas para o Jorge Sola, tá bom? Com a palavra, Pedro Ivo Ferreira. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Antônio Brito, deputado Geraldo Rezende, demais presentes aqui na mesa, Elane, Cláudia, demais deputados. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo esse tema, esse projeto que é tão importante para a categoria de vocês. A Cláudia já trouxe alguns detalhes aqui, um detalhamento do projeto, ela foi bem detalhista, então a gente compartilha no Ministério da Fazenda as mesmas preocupações que ela apresentou aqui, com relação à Previdência, ao impacto nos entes, mas eu vou trazer uma visão aqui um pouco diferente, um pouco mais geral, mais macroeconômica do impacto disso, desse projeto nas contas públicas. Nós entendemos o mérito da proposta, vocês são profissionais extremamente importantes, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à epidemia, a gente entende o mérito do que está sendo proposto aqui, da importância da valorização da carreira de vocês, mas o Tesouro Nacional, normalmente ele não discute tanto o mérito das propostas, e sim o impacto fiscal que isso causa para as contas públicas do governo. Então, assim, nós entendemos o mérito, mas vou trazer alguns pontos aqui para reflexão do projeto que está sendo proposto. Tá? Dentro desse regramento fiscal, o Tesouro Nacional ele é o órgão responsável pelas finanças públicas e responsável pela responsabilidade fiscal no país. Então, tem alguns princípios de responsabilidade fiscal que são muito importantes para a gestão das contas públicas e que causam um impacto direto na vida das pessoas. É muito importante que a dívida pública tenha uma trajetória estabilizada ou mesmo decrescente, porque uma dívida pública fora de controle, ela traz inflação, ela traz juro alto, e isso causa impacto exatamente para a camada mais desfavorecida da sociedade. Então a gente tem a ver com muita preocupação sempre projetos que ampliam despesas, que acabam trazendo uma complexidade maior para a gestão fiscal do país. Então, a trajetória é muito importante da dívida e a gente está num momento muito desafiador. Apesar dos avanços que ocorreram nos últimos anos, a gente teve um novo regime fiscal que foi implementado pelo governo, que permitiu que a gente ampliasse as despesas, de um crescimento real na despesa, mas a gente ainda apresenta um cenário muito desafiador. A gente ainda luta bastante porque as despesas obrigatórias elas têm uma trajetória crescente, temos despesas que estão crescendo mais até do que o limite de despesa permitiria, particularmente, por exemplo, a própria Previdência, o BPC, tem despesas de pessoal que pressionam as contas públicas. Então, tem diversas despesas que são rígidas dentro do orçamento federal e que tem uma tendência já de crescimento. Temos o mínimo de saúde e de educação, isso tudo vai pressionando as contas públicas, isso vai trazendo uma pressão cada vez maior para o governo e essa pressão acaba impactando as despesas discricionárias, que é onde o governo investe. Então, isso pode comprometer investimentos do governo, inclusive comprometer políticas públicas importantes, como Minha Casa Minha Vida, como farmácia popular, que a tendência é, se as despesas obrigatórias continuam crescendo com o tempo, numa velocidade maior até do que permitida, para as despesas como um todo, isso vai pressionando e vai reduzindo cada vez mais o espaço do governo para poder implementar políticas públicas, e para trazer maior equidade social para a nossa sociedade. Então, a gente está vindo de um cenário muito desafiador de 10 anos de déficit fiscal, agora que estamos conseguindo trazer um orçamento equilibrado, nesses últimos anos, aproximando aí de um déficit zero, e isso já é um avanço grande, muito grande para a economia do país. Então, nós temos essa preocupação de um impacto das políticas públicas que são discutidas aqui no Congresso. E, particularmente, esse projeto, ele também impacta muito fortemente
os entes da federação. Nós temos um histórico desde a década de 90 de socorro aos entes, pela União. Temos diversos momentos aí, como a Lei 9496, o regime de recuperação fiscal, e diversos estados estão numa condição fiscal muito difícil. E esse é um projeto que provavelmente vai impactar muito pelo regime próprio da Previdência, nos entes. Então, e tem muitos estados grandes que estão em dificuldades financeiras. Então, esse é um ponto muito importante, que os princípios de responsabilidade fiscal deveriam ser vistos e tratados. Então, se a gente tem, por exemplo, um projeto criando despesa, é importante que tenha estimativa, que seja apresentado os valores para a sociedade, qual que é o impacto dessas medidas para a sociedade. Se a gente estiver criando uma despesa obrigatória, que tem um caráter continuado, que são despesas que vão ser pagas todo ano, é importante que apresente uma compensação por esse aumento de despesa, seja via aumento de receita ou redução de despesa. Então, são aspectos importantes que a gente tem que olhar e tem que avaliar para poder discutir com propriedade e trazer esses impactos para a sociedade, para poder debater e avaliar o que está acontecendo, e como que isso vai impactar nas contas públicas como um todo. Reforçando de novo, a gente tem uma situação fiscal que não é simples, é complicada, o governo está precisando de cada vez mais receitas, porque a gente tem um movimento de despesas que crescem ao longo do tempo, então a gente precisa de receita para fazer frente a esses vencimentos. Então é uma luta constante que a gente tem para poder trazer esse equilíbrio e trazer a possibilidade do governo continuar investindo em políticas públicas, sociais, que tragam maior equidade para a sociedade. Então, a nossa colega Cláudia já trouxe aqui os principais aspectos de impacto que impactam do projeto, e eu reforço esse pedido da gente ter os cálculos, ter os valores para poder apresentar e discutir com propriedade o impacto que isso causa nas contas públicas, principalmente na conta dos entes federados, aí, que vão ter que arcar com os custos da Previdência Social que está sendo proposto nessa PEC. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. De qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Pedro Ivo. E chamo agora a fala aguardada da Elane Alves, que tem até 15 minutos para a sua intervenção. Bom dia a todos. Bom dia! Eu gostaria, com a permissão do nosso presidente, antes de iniciar a nossa fala, de fazer uma apresentação rápida, acho que 3 minutos, de um vídeo que apresenta um pouco da evolução da nossa categoria no país, do Sistema Único de Saúde, e o nosso papel dentro dessa evolução da saúde preventiva. Acho que isso é pertinente para o debate que a gente está construindo aqui. Eu gostaria que o meu amigo Geraldo, então, colocasse aí para a gente. Um avanço importante no Brasil no combate à mortalidade infantil. A taxa caiu 75% no país desde 1990. Eles nunca foi tão essencial. Esses profissionais chegam a locais esquecidos das periferias. Muitas vezes, eles são a principal fonte de informação sobre a Covid-19 para os moradores. E mais do que isso, eles são o elo que liga as pessoas da comunidade aos serviços de saúde. Então aqui, gente, era onde nós passávamos todos os dias a trabalhar. A comunidade está vendo aí como é, um pouco precária. O pessoal aqui, na verdade, não tinha banheiro. A gente chegava, eles ficavam tudo preocupados porque ia receber as pessoas de fora, mas não tinha banheiro. Mas nem assim a gente se intimidava de não entrar dentro. É uma vida muito sofrida do agente comunitário de saúde, principalmente nós, antigos, que tivemos que construir um programa do agente comunitário de saúde. Mas hoje eu tenho orgulho de ter sido uma grande agente comunitária de saúde. Digo novamente, mais de uma vez, tirar um pedaço do nosso coração.
trouxe para nós, nesse tempo, a vontade de querer se doar, se dar para uma comunidade que não sabia o que era saúde, para uma comunidade que não sabia o que era uma tuberculose, para uma comunidade que não sabia o que era uma hanseníase, para uma comunidade que estava começando a aprender a se defender com sarampo e que muito pouco. Não sabia o que era vacinação de criança. Então nós chegamos como num mato, sabe, uma floresta, e a gente com uma faquinha, sabe, ali, aqueles guerreirinhos da saúde, do SUS. Então foi assim que nós começamos. Nós só queremos que o SUS hoje cuida de nós como nós cuidamos do SUS. Nós queremos que o SUS hoje reconheça que o SUS é SUS hoje porque teve esse batalhão que acreditou no SUS, que carregou o SUS como um ovinho de indês para que desse certo para todo mundo, para rico, para pobre, para negro, para branco, para a sociedade, para o nosso povo brasileiro. A gente está aqui desde 1991, há 33 anos de agente de saúde. Meu nome é Glauciene Borges, atuo até hoje na minha área PNH e continuo atuando até resolver aprovar a PEC 14. Aí quando aprovar eu sei que eu vou aposentar. Minha aposentadoria vai ser digna. Oi. Bom, o desafio hoje aqui é falar de forma técnica, viu, doutora Cláudia? Já de antemão, ao cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Geraldo, deputado Geraldo Rezende, a quem eu atribuo a palavra amigo, porque eu conheço mais de 15 anos e sempre tivemos uma relação de muito respeito mútuo. Eu lhe agradeço muito todas as oportunidades que o senhor assim nos tratou diante da categoria. O deputado Antônio Brito, acho que dispenso aqui qualquer tipo de adjetivo, é o meu parceiro, nosso parceiro, desde o seu primeiro mandato. Ele construiu a história dos agentes de saúde junto conosco, sem olhar para trás, sem perguntar por quê, ele só chegava e fazia. Então, é esse tipo de parceria que faz com que o senhor esteja hoje aqui conosco, se Deus quiser, por muito mais tempo. Agradecer aqui à doutora Cláudia e ao Pedro, porque eu imagino que fizeram uma exposição muito técnica, mas muito respeitosa. Muito obrigada mesmo. E sabendo, doutora Cláudia, do tamanho que é o seu nome e a sua história no mundo jurídico, eu fiquei realmente muito apreensiva quando perguntaram quem é que vem. E falaram, é a doutora Cláudia aí. Eu falei assim, meu Deus, eu pus o joelho no chão, viu? Mas confesso aqui a toda a nossa categoria que está aqui conosco, e aos que estão nos assistindo, deputada Sami, a doutora Cláudia ela foi cirúrgica em muitos pontos e me deixou muito tranquila para fazer uma exposição mais técnica hoje. Por quê? Porque a PEC 14 ela é de 2021 e, de fato, tem algumas matérias que ela traz que já foram superadas. Algumas questões, como a questão do caráter efetivo, né? Em 2021 ainda existia o entendimento de que o regime era único. Embora nós tenhamos a certeza que estamos diante de uma categoria que ela é uma categoria que a gente chama de carreira de Estado. E nessa condição, seria natural tratarmos todos como um regime original, vamos dizer assim, de um servidor público, que é o regime estatutário, por conta das suas garantias. Mas isso é matéria superada pelo Supremo e a gente não vai aqui gastar nosso tempo fazendo essa discussão. Embora, repito, não tenha, talvez, servidor na saúde que tenha mais direito de ser chamado de servidor público que um agente de saúde.
Haja vista que é um profissional de saúde, da saúde, exclusivo do Sistema Único de Saúde. Então, neste ponto, ele está equiparado ao policial militar, que só existe na segurança pública. E nessa condição, com carreira de Estado, inclusive. Por quê? Porque o Estado brasileiro autoriza o policial militar a exercer a sua profissão só dentro da segurança pública. O Estado brasileiro só autoriza, a lei federal, a Constituição, só autoriza ser agente de saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Então, diferentemente de outros profissionais que exercem suas atribuições dentro do SUS, e eu vou citar profissionais essenciais também ao nosso povo, o médico, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo, o odontólogo, todos esses trabalham e fazem o SUS acontecer. Porém, se eles quiserem, podem ir para a iniciativa privada, podem construir a sua carreira, construir a sua aposentadoria, as suas contribuições lá fora. O agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, não. Ele é exclusivo do SUS. Ele é exclusivo do SUS. Então, neste ponto, eu entendo que nós precisamos encarar isso de vez e amadurecer, inclusive, essa ideia. Não dá para a gente colocar o agente comunitário de saúde, a endemia, em qualquer cantinho de prateleira. Isso não cabe. Exatamente por quê? Porque nós precisamos dar estabilidade a esse profissional para atuar no serviço público. Essa estabilidade ela não é só pela garantia da carreira, não, ao contrário. Se é pelo interesse público, a continuidade desse trabalhador dentro do seu território ele é fundamental para que as políticas públicas sejam efetivas. Porque a partir do momento que ele adquire vínculo com a comunidade, aí eu vou me lembrar da nossa presidente Valda, quando ela fala, eu sou doutora da minha área. E aí eu me lembro aqui, o deputado Luizinho, que é do Rio de Janeiro, sabe muito bem dessa realidade, qual médico, qual enfermeiro entra numa favela sem um agente de saúde? Porque lá dentro da favela, ele é doutor. O senhor que é de Salvador, sua base política, qual médico, qual enfermeiro, e olhe lá qual policial entra dentro de um daqueles morros de Salvador sem um agente de saúde? Não entra. Então, quem é doutor do território é o agente de saúde. Essa é a expertise dele. Não é o curso pendurado, não é o diploma da parede. É o conhecimento do território. E esse conhecimento, ele requer estabilidade para que ele, de fato, alcance uma coisa fundamental, chamada credibilidade. Esse é o instrumento de trabalho do profissional agente de saúde, que está intrinsecamente relacionado com a sua forma de atuação. É bem verdade, deputado Kenison, deputada Sami, deputado Jorge Sola, que estava aqui agora há pouco, sabe muito bem disso, quando, da época da emenda constitucional 51, e aqui eu já faço o convite a todos a termos a mesma coragem daqueles parlamentares lá em 2005 e 2006, quando nós quebramos o princípio do concurso público para dizer, olha, concurso público não é possível a agente comunitário de saúde nesse momento, porque naquela época tinham 155 mil agentes comunitários sendo mandados embora, porque não tinham feito concurso e eram contratos temporários, precarizados, e o Ministério Público do Trabalho dizia, olha, isso aí é uma burla à Constituição, o artigo 37, então não pode ter contrato temporário 15 anos. Mas não podiam ser servidores, deputado, porque não tinham feito concurso público. Tinham feito processo seletivo público. Ou processo seletivo. E aí, em 2006, quando aprovamos a emenda constitucional 51, dissemos, olha, existe uma exceção à regra do concurso público. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias. Por quê? Porque eles não podem ser selecionados fora do território. Eu digo isso porque eu estava aqui. Essa tese, a gente precisou convencer parlamentar por parlamentar, porque senão ia todo mundo embora. E isso diz o quê? Que agente comunitário e agente de endemia não pode ser qualquer um. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar da educação, do professor.
abre um concurso aqui em Brasília. Qualquer pessoa, lá do Rio Grande do Sul, entra na internet, olha o edital, se inscreve e vem fazer a prova. O que é necessário? Ele ter os requisitos da formação. Agente de saúde pode ser assim? Não. Ele tem que morar na área. Há uma restrição para acesso àquilo. Essa foi a condição e continua sendo. Então, hoje, passando aqui para os próximos pontos que eu preciso abordar da PEC 14, por isso e por outros motivos, não dá para a gente pensar aqui simplesmente no princípio da isonomia de tratamento quando se fala de previdência, quando se fala de financiamento, quando se fala de SUS. Porque tratar com isonomia o agente comunitário e o agente de endemia é trazer injustiça para ele, porque ele não está em pé de igualdade com nenhum outro profissional. Se eu olhar hoje a legislação, artigo 10, parágrafo único, o agente comunitário de saúde perde o seu cargo, é motivo de demissão por justa causa deixar de morar na área onde atua. Deputado, é como se eu, advogada, tenho como pré-requisito ser bacharel em direito e passar na prova da ordem para ser advogada. Agente comunitário, para ser agente comunitário, tem que morar na área. Se ele deixar de morar na área, ele perde o direito de ser agente. Essas excepcionalidades não permitem que hoje nós coloquemos esse trabalhador numa mesma posição dos demais. Não permite. As condições são diversas. E não só pela questão da insalubridade, pelo risco, porque aí poderíamos até imaginar que avançaríamos. Como que vai se conceder uma aposentadoria aos 25 anos para a categoria X e não para Y? Não se trata só disso. Não se trata só da questão do ambiente insalubre. Se trata das condições para o exercício da sua profissão. Eu vou novamente usar a realidade para justificar isso. Quando nós temos uma unidade de saúde básica, um PSF, uma UBS, já? Mais 2 minutos? Não, pode, é 2 contra 1. Você pode pôr aí pelo menos mais uns 5. Mas eu termino já. Mas vamos dar mais 3 minutos, depois ela requisita. Pronto. Se precisar, mais alguns minutos. Para avançar... Só um minutinho. Eu gostaria de chamar a deputada Sâmia para assumir a presidência, já que eu tenho uma agenda agora que é inadiável. Deputada Sâmia, por favor, é porque ela foi a primeira deputada a chegar aqui. Obrigada, deputado. Então, como eu estava... A senhora esquece do tempo aí que ele falou e vamos negociar isso depois. Então, como eu estava colocando, vamos para novamente fazer um comparativo. Quando um agente de saúde se compara a outros profissionais, vou colocar aqui o profissional mais próximo de nós, um enfermeiro, que está ali no dia a dia, que conhece a nossa realidade como a palma da mão. Encerrou as suas 8 horas de trabalho, abaixa ali, fecha a porta do PSF, o enfermeiro vai para sua casa. Pode morar até em outro município. Acabou a sua relação profissional. O agente comunitário de saúde, ele é agente de saúde 24 horas por dia. Por quê? Porque a sua condição de trabalho está vinculada à atividade dele com o seu vizinho, com o vizinho de frente, o vizinho de lado, o morador da rua que conhece ele desde quando ele nasceu, e ele conhece os filhos, os pais, as mães. Então, aquilo é ininterrupto. Porque quando ele é o elo com a comunidade, aquilo não permite que ele fale, olha, eu não posso dizer para você, agora às 8 horas da noite, que o médico vai estar lá para te atender depois de manhã, porque eu só trabalho até às 5.
Ou ele vai para a igreja e ali na igreja alguém pergunta, vai ter exame amanhã? E eu não posso deixar de responder porque eu estou na igreja. Ou porque eu estou na feira. Não funciona assim. Então, neste ponto, eu ouso aqui a fazer um comparativo, sim, neste ponto, com os policiais que têm por dever legal serem policiais de forma integral. Ele estando fardado, não estando fardado, ele tem por responsabilidade a defesa do cidadão brasileiro. O agente de saúde, estando de farda ou não estando de farda, ele está ali como uma referência do Sistema Único de Saúde. Ele é a cara, ele é o rosto, ele é os pés e as mãos do SUS. Do gestor municipal, do gestor estadual e do gestor nacional. Ele representa as políticas públicas. Por isso, eu acho que a doutora Cláudia foi cirúrgica quando ela diz, me parece que está se colocando aqui um microsistema de previdência. É exatamente isso que nós queremos. Quando se cria um sistema de proteção social e valorização, eu quero dizer, olha, faça-se um recorte. Porque aqui não se trata do princípio da isonomia. Nós estamos trabalhando aqui o princípio da equidade. Porque quando se fala, e eu ouvi isso muito, em algumas rodadas aí de negociação e de apresentação, que seria talvez privilégio. Não existe essa palavra quando se trata de uma categoria que abriu mão da sua dignidade, deputado, para concluir, abriu mão da sua dignidade por mais de 15 anos. Em 91 até 2006, nós não tínhamos sequer uma legislação que garantisse nem licença maternidade. Não tinha uma legislação que garantisse licença maternidade, licença por motivo de saúde, doença. Não tinha uma legislação que garantisse férias, nem tem um pouco 13º salário. E nesses anos todos, o que é que nós conseguimos para o nosso país? Nós saímos do 10º país com maior mortalidade infantil do mundo e passamos a ser modelo para o mundo de vacinação. Caímos com o índice de mortalidade infantil e materna e implantamos políticas públicas, aqui eu falo com o Pedro, que está representando a área econômica de forma muito técnica. Eu ouso dizer aqui, hoje, nosso país evoluiu muito na parte social e isso projetou o país na parte econômica. A população que passa fome não trabalha direito. E quando se criou o Bolsa Família, procure lá a raiz de quem foi que trouxe as informações para o Bolsa Família, os agentes de saúde. Quando se criou lá o programa para banheiro para todos, procura lá de onde saiu as informações para o banheiro para todos. Quando se criou o programa Luz para Todos, procura lá para saber de onde saiu as informações para isso tudo acontecer. O Bolsa Família, procura lá para ver quem faz esse cadastro, esse acompanhamento das condicionalidades. Então, eu estou aqui para contribuir e dizer o seguinte, nós queremos, sim, uma aposentadoria com integralidade e paridade, porque não é justo com essa categoria que construiu tudo isso aqui dentro do Congresso. E aí, deputado, eu quero, como relator, te dar uma fala muito especial. E a deputada Sam e ao deputado Kenison. Tudo desta categoria foi alcançado aqui dentro do Congresso. A emenda constitucional 51 foi o Congresso que nos ouviu e nos atendeu. A emenda constitucional 63 foi o Congresso que nos ouviu e nos atendeu, nos dando um piso e um plano de carreira. A emenda constitucional 120, que reconheceu o nosso valor e nos deu 2 salários mínimos como piso nacional, foi o Congresso que nos reconheceu. Não foi nada de graça. Vocês sabem, vocês são testemunhas que isso aqui é a nossa vida há mais de 20 anos, lutando para que a gente alcance isso. A PEC 14 é mais uma oportunidade do Congresso fazer justiça com a categoria. Agora, a criação de um sistema de proteção social e valorização, ele vai permitir que a gente não traga essas vantagens para outras esferas
e aí restrinja isso ao agente de saúde na medida que ele é, de forma específica, um trabalhador que ficou fora de muita coisa que todo mundo já tinha direito desde o início. Então, assim, para falar um português mais tranquilo, essa excepcionalidade merece ser tratada com excepcionalidade. O sistema de proteção social e valorização quer a integralidade porque não é justo alcançar, depois de 20 anos, um piso digno e eu perder esse piso imediatamente ao pedir a aposentadoria. Eu vou abrir mão na minha aposentadoria, eu abro mão do piso, eu abro mão todos os meus benefícios enquanto servidor público. Eu lutei toda a vida para isso. Os futuros agentes vão pegar tudo pronto. Tem um cargo pronto, tem umas férias já estão garantidas, o 13º dele está garantido, está tudo pronto. Mas essa geração de agentes de saúde chegou até aqui, construiu o SUS, mudou o perfil sanitário do país, merece ser tratado de forma diferente. Então, é óbvio que vai haver impacto, mas eu quero substituir a palavra despesa por investimento. O melhor investimento que esse país pode dar na saúde pública é investir em quem, de fato, faz saúde. Que quando um agente de saúde vai na casa de alguém, ele está ali promovendo saúde, ele está fazendo a busca ativa, ele está promovendo o autocuidado, antes que a pessoa adoeça. Prevenção é isso. E quando a gente faz prevenção, eu evito uma diabetes, que evita uma hemodiálise, que evita uma amputação. Quando eu faço prevenção, eu evito um derrame cerebral, que evita um trabalhador ser encostado, que evita ele ser aposentado com antecedência. Eu faço economia para esse país. Então, não vai ser fácil. O dever do deputado Antônio Brito em construir um relatório é desafiador. Em construir um relatório que crie um microsistema, que não impacte, e aí aqui eu quero já falar a doutora Cláudia, 40% dos municípios brasileiros estão no regime próprio. Nós fizemos um levantamento, doutora, isso representa 50% da categoria no regime próprio. Porque os maiores municípios, onde tem o maior número de agentes de saúde, está no regime próprio. Então, aproximadamente hoje, 50% está no regime próprio, 50% no regime geral. E a nossa proposta é que haja um financiamento ao regime próprio para que se garanta a integralidade e paridade, como é com o piso nacional. A União garante o piso nacional para que o agente de saúde seja valorizado. A União, então, dentro desse trabalho, nós teremos que fazer esse ajuste para que se garanta e não se cobre do cálculo atuarial dos regimes próprios, porque senão é letra morta. Eu construo uma obrigação, mas não dou condições para ela ser executada. Foi assim com o piso. Eu crio o piso, mas eu dei condições para que o piso fosse implantado. E é desta forma que nós queremos fazê-lo. Deputado, eu fui criticada essa semana, porque a PEC 14 diz que faz o mesmo da emenda 120. Minha deputada Silvia. Uma salva de palmas, gente, para a deputada Silvia. Silvia Cristina, obrigada. Representando com muito orgulho o nosso estado de Rondônia aqui, os agentes de saúde. Fui criticada que a PEC 14 está falando a mesma coisa da emenda 120 com referência à lei de responsabilidade fiscal. Não. Eu acho que nós temos que ter o senso de dizer o seguinte, olha, se estamos criando uma obrigação ao gestor, nós não podemos impor ao gestor nenhum tipo de punição por isso. A previsão da PEC 14 é que avance para além da emenda 120, que isentou do índice de pessoal a assistência financeira complementar da União para o pagamento do piso. Nós estamos propondo que os municípios, os entes empregadores dos agentes de saúde, sejam isentos do índice de pessoal também, aquilo que ele gasta do erário próprio, do próprio recurso, para pagar o piso. E as despesas disso, porque o piso não foi ele que fixou, foi a União. A União passa o valor do piso, base, mas que aquilo que ele gasta com encargos trabalhistas, com encargos previdenciários, também não vá para os 54%. Que a gente, então, coloque isso, como é o caso do Fundeb. Porque aí você tira de vez da nossa história a palavra despesa e põe no lugar o que é justo, a palavra custeio e investimento. Então, eu finalizo, obrigada pela paciência e pela tolerância,
e dizer que estou à disposição para a gente fazer o debate mais profundo, dizer que a ausência de idade mínima, estamos aqui à disposição para fazer a discussão e a negociação e espero que a gente chegue a um bom termo. Agradecer ao governo federal de ter mandado seus representantes. Isso é uma prova notória do respeito e do compromisso desse governo com a nossa categoria. Não esperava de outra forma. Agradecer ao ministro Haddad, agradecer ao ministro Volney, que por várias oportunidades, o ministro Volney já esteve conosco, nossa representante de Pernambuco está aqui, e sempre foi solícito a todos nós, e de forma muito especial agradecer ao Congresso Nacional, na pessoa do nosso relator, que sempre foi muito, mas muito compreensivo, e sabe muito bem que o lado certo é o lado dos agentes de saúde e do lado do povo brasileiro, do Sistema Único de Saúde. Viva o SUS, viva o agente de saúde. Muito obrigada. Você está gostando desse vídeo? Lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal do Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil, para receber notícias de sua categoria todos os dias.